Na metade do século XIX, a Revolução Industrial podia ser vista através das chaminés e dos sinos das fábricas, duas presenças constantes nas grandes cidades europeias. Mas dentro dessa revolução, que afetava tanto a paisagem e o trabalho, havia uma outra pequena revolução afetando ainda mais o dia a dia das pessoas em algo que quase nunca é lembrado: suas roupas. Os museus possuem um monte de roupas maravilhosas dessa época em seus acervos. E algumas dessas instituições até compartilham fotos detalhadas dessas peças em sites e nas suas redes sociais. São roupas lindas, de estilistas famosos e usadas por gente importante. Peças que em sua maioria representam a vida de um grupo social específico, que podia ter várias roupas diferentes, ao ponto de algumas delas, menos usadas, serem preservadas até os nossos dias. Mas como se vestiam as pessoas comuns? Para conseguir responder a essa pergunta, eu fui investigar não só os tipos de trajes usados pelas pessoas da classe trabalhadora, mas também se os materiais utilizados e se a modelagem empregada era diferente daquela que era usada nos trajes das pessoas ricas. E nesse vídeo eu vou contar para vocês como eu transformei toda essa minha pesquisa nesse traje de uma mulher trabalhadora da década de 1850 até 1860. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica, e você está no canal da Modista do Desterro. Trajes da classe trabalhadora dificilmente estão nos museus por questões econômicas mesmo. Para a maioria das pessoas pobres, das pessoas comuns, as roupas eram passadas de geração em geração. Elas eram modificadas, elas eram adaptadas e elas eram utilizadas até se desfazerem. Além disso, os tecidos da época eram feitos de fibras naturais e que, diferente das roupas de academia que a gente tem hoje em dia, por exemplo, que são feitas de poliéster, os tecidos de fibra natural, eles demoram um tempo muito menor para se decompor. E eles também são muito mais afetados por fatores como umidade, suor, poluição do ar e luz do sol. Por isso, peças que eram usadas no dia a dia são mais difíceis de chegar até nós, pelo menos num bom estado de conservação. Mas existem alguns exemplos em museus e também em coleções privadas, e foi pesquisando nesses acervos que eu descobri a existência de um vestido que podia ser usado como um vestido informal de uso doméstico pelas mulheres ricas, mas que para as mulheres trabalhadoras era simplesmente a roupa do dia a dia. No meio da recriação histórica, esse tipo de vestido é chamado de work dress ou wash dress, mas ele não tem um nome específico na era vitoriana. Mas ele tem algumas características que fazem com que ele seja diferente de outros vestidos do período, como os trajes, de uma forma geral, usados pelas mulheres ricas, mas também os trajes que eram usados pelas próprias mulheres trabalhadoras em ocasiões mais formais, como uma ida à igreja no domingo ou uma festa da comunidade. Para esse traje, eu escolhi um recorte histórico que vai de 1850 a 1860. Mas em várias regiões nos Estados Unidos e da Europa, a gente ainda encontra esse mesmo modelo de vestido sendo usado até mais ou menos a década de 1890. A primeira coisa que a gente nota é como o work dress é bem mais simples. Ele não tem decorações, não tem babados, os tecidos são bem simples, ele é simplesmente básico. Pelas medidas da maioria dessas peças que eu pude encontrar, eles não eram usados com crinolinas ou as crinolinas eram muito pequenas. E aqui eu preciso falar da quantidade absurda de ódio que os chargistas vitorianos jogavam em cima das trabalhadoras domésticas por usarem crinolinas. Elas eram sempre ridicularizadas por isso, porque a crinolina era vista como algo próprio das damas da sociedade, nunca das mulheres comuns. Ainda assim, nós sabemos através de fontes como diários de viagem, poemas, canções populares, que sim, as mulheres da classe trabalhadora também usavam crinolinas, menores do que as crinolinas das mulheres ricas, sim, mas usavam. Não o tempo todo, usavam em ocasiões específicas, como a ida à igreja, um casamento, um evento importante, uma festa da paróquia, ou, muitas vezes, quando era exigido pelas suas patroas que as empregadas domésticas usassem crinolina para que elas pudessem trazer uma ideia de respeitabilidade e de prosperidade à casa onde elas trabalhavam. Uma outra característica importante do work dress é que ele é sempre feito com tecido de algodão, geralmente estampado. Xadrez era muito comum,
mas também as estampas florais e as geométricas. Para esse projeto, escolhi uma estampa de fundo verde com um floral creme miudinho. Esse tecido é uma tricoline 100% algodão, de fabricação nacional, com 1,5 m de largura. Essa não é uma estampa histórica. Ela não é uma réplica de um original, nem baseada em um original, pelo menos não até onde eu consegui descobrir isso pelo site da fábrica. Mas pelas características da cor, do tipo de desenho e até da proporção dessa estampa, ela se aproxima muito das estampas que a gente encontrava na Inglaterra na segunda metade do século XIX. O work dress é uma peça inteiriça, em que o corpete e a saia são unidos pelo cós. Mas cada parte dele precisa ser montada separadamente e a última coisa a ser feita é juntar o corpete e a saia. O corpete do work dress é franzido na frente e às vezes nas costas. Esse franzido permite guardar um pouco de tecido caso seja preciso reformar esse vestido no futuro. O que era uma coisa muito comum numa época em que as mulheres ficavam grávidas com mais frequência do que nós ficamos aqui no século XXI, e numa época em que também não havia ainda a ideia de roupas especiais para a gravidez. Então, quando a mulher ficava grávida, ela tinha que se virar reformando aquilo que ela já tinha no guarda-roupa. Nas costas, o work dress tem esse mesmo recorte que os outros vestidos vitorianos da época. O franzido, quando existe, é feito no painel central. Para fazer esse corpete, usei como base um molde da Truly Victoria que comprei em versão digital no site deles. Esse é o momento em que eu casualmente menciono: nós temos uma página no Apoia-se e que uma das vantagens que os apoiadores do canal têm é a entrada em um clube de compras de moldes, desses moldes gringos em formato PDF, que no caso a gente consegue fazer a compra dele com valores muito mais acessíveis e em moeda nacional. Então, dá uma clicadinha no link do Apoia-se, que está aparecendo aqui na tela e está aqui embaixo na descrição também, porque com valores a partir de R$5 mensais você já ajuda a fazer a manutenção da estrutura do canal e torna possível que eu produza e documente mais projetos de costura histórica como esse, exclusivos em língua portuguesa. O corpete do work dress é totalmente reto, ao contrário de outros corpetes do período que costumam ter pontas e pences, o que tornaria o reaproveitamento desse tecido muito mais difícil no futuro. Transferi o molde do papel original para um papel craft, daqueles de fazer cartaz de colégio, e fiz as modificações que eu precisava. Mudei o desenho do decote, encurtei o corpete e deixei a base dele reta. Sempre que uma costureira vitoriana ia trabalhar com uma peça, um molde novo ou atender a um cliente novo, ela executava uma peça teste que era feita num algodão de baixíssima qualidade, super baratinho, que era cortado no molde da roupa, experimentado no corpo do cliente, todos os ajustes eram feitos nessa peça teste, e só depois que tudo tivesse certinho é que a costureira ia fazer o corte no tecido definitivo. E isso era um cuidado muito importante porque, além de os tecidos da época serem mais caros, eles também eram mais estreitos do que os tecidos que a gente tem hoje em dia. Em média, um tecido de algodão vitoriano tinha 90 centímetros de largura. Uma tricoline comum dos dias de hoje, do tipo que se usa para artesanato ou para fazer camisas, tem entre 1,40 m e 1,5 m de largura. Até por causa disso é muito comum a gente encontrar peças da era vitoriana com emendas, com remendos. Às vezes é um pedaço na barra da saia que faltou no godê, às vezes é uma tira de tecido na lateral onde o corpete ficou apertado em algum momento da vida, enfim. Emendar e remendar é um ato totalmente histórico. Como eu já conheço o molde e tenho todas as alterações dele anotadas no mesmo envelope, eu pude cortar direto no tecido. O que não significa que não deu um friozinho na barriga nessa hora e também o que eu não aconselho que vocês saiam por aí fazendo. O algodão é a fibra mais importante do século XIX. Ao longo desse processo de revolução industrial nos anos 1800, ele vai aos poucos substituindo o linho e a lã, que eram as principais matérias-primas usadas na confecção das roupas da classe trabalhadora. Os tecidos de algodão eram mais baratos, melhores para tingir e costurar, resistentes ao ferro e às lavagens. Pelo lado econômico, ele era ótimo. Mas pelo lado da proteção nem tanto, já que deixava a desejar nos invernos frios da Europa. Não só pela questão de proteção contra o frio, mas também por uma questão de durabilidade. Grande parte dos corpetes e das saias da era vitoriana que chegaram até a gente são forrados de alguma forma.
Mas o forro vitoriano era diferente do que a gente vê hoje em dia, em que as costuras ficam escondidas. Para facilitar na hora de fazer ajustes, as costuras do forro ficam assim, à mostra. Nessa técnica, chamada de flatlining em inglês, cada parte do corpete é costurada primeiro com o forro e depois os painéis são montados. E nesse projeto eu quis seguir um outro costume, um outro hábito da era vitoriana, que é o reaproveitamento de materiais. Porque basicamente no século XIX a galera já fazia upcycling antes de existir a palavra upcycling, antes disso ser chique, cult, moderno ou qualquer coisa do tipo. E para forrar o corpete, estou usando as sobras de um lençol velho que estava puído e já não servia mais para a cama. Para reforçar algumas costuras que sofrem mais tensão e que seriam as primeiras a rasgar, usei o piping. Piping é uma decoração e um reforço de costura muito usado em toda a era vitoriana. E o tipo de decoração discreta que poderia ser feita com pequenas sobras do tecido sem precisar comprar mais material. Para que esse vídeo não acabe ficando muito mais longo do que eu tinha planejado, eu cortei essa parte e vou falar sobre piping e sobre a técnica de forro flatlining com mais detalhes em um outro vídeo, que vai ser um vídeo mais técnico mesmo, mais direcionado para quem costura roupas de época ou quem tem vontade de começar a costurar suas roupas históricas. Corpetes vitorianos eram geralmente fechados na frente com ganchinhos metálicos, ou com botões, o que é o caso do work dress, já que botões são mais firmes em áreas que vão sofrer bastante tensão. E a gente está tão acostumado com zíperes e outras formas modernas de fechar as roupas, que botões são coisas que simplesmente parecem totalmente não práticas. Mas além de segurarem a tensão, botões podem ser trocados com facilidade. E eles sempre podem ser movidos para dar uma afrouxadinha em algum ponto específico, quando talvez você tenha ganhado um volume extra durante a pandemia. Eu faço as minhas casas de botão na máquina, como aliás quase tudo desse vestido. E vocês estão vendo como as casas de botão são na horizontal? Isso é bem diferente do que observamos em camisas modernas, por exemplo. Mas é o padrão dos corpetes vitorianos e tem a ver com não deixar a casa de botão se abrir, fazendo com que o botão escape. Obviamente, não havia botões plásticos na era vitoriana, mas esse aqui foi o mais bonito que eu consegui encontrar por um preço baixo. E ele tem apenas 2 furos, que é uma outra coisa bem comum nesse período. Os botões foram pregados com a mesma linha. Isso distribui melhor a tensão e evita que os botões se percam. Mesmo se ele afrouxar e descosturar um pouquinho, ainda está preso nos outros e não vai simplesmente cair e sumir. A saia é um grande retângulo franzido na cintura. Ela não é mais comprida atrás, ela não tem nenhum truque específico de modelagem. E ela era construída dessa forma e eu optei por construir dessa forma porque o raciocínio era preservar a maior quantidade possível de tecido para qualquer alteração que precisasse ser feita no futuro. Por um motivo parecido, a barra ou bainha é bem larga. A minha barra tem 12 centímetros no total, e é uma das poucas coisas que eu fiz à mão nesse projeto. Barras largas eram uma regra nos trajes desse período. E a gente consegue perceber a presença delas até em trajes de mulheres que não eram exatamente pobres. Além de preservar mais tecido para o futuro, essa barra larga dava mais estabilidade para a saia. E em trajes de crianças e de adolescentes que ainda estavam em fase de crescimento, era comum de se fazer essas dobras no comprimento da saia. Elas parecem apenas decoração, mas já eram pensadas para serem desdobradas e permitir que a roupa fosse usada por mais algum tempo. O corpete e a saia são unidos por uma faixa de tecido. A abertura da saia na frente fica imperceptível no meio das pregas de tecido. Além disso, uma mulher trabalhadora estaria sempre com seu avental, que servia para proteger a roupa durante o trabalho do dia, e uma touca, que ajudava a proteger o cabelo da poeira. E se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal, ative as notificações, conta pra mim aqui embaixo nos comentários que outras curiosidades sobre a moda de outras épocas você tem. E já aproveita para dar uma conferida nesses outros conteúdos que eu separei para você com todo carinho.